Olá, eu sou o Leonardo Siqueira e eu vou apresentar o trabalho de sistemas digitais ou amperímetro não invasivo com ESP32. A ideia do trabalho é receber um sinal senoidal de um sensor de corrente que passará por uma etapa de condicionamento analógico e posteriormente a saída desse condicionamento será selecionada por um contador síncrono. O sinal é então enviado a um conversor ADC interno ao Arduino e o sinal processado pelo próprio Arduino por meio de programação. O valor da tensão lido é mostrado em um display LCD e a frequência vai ser enviada para os displays de 7 segmentos. Esse é o teste de bancada. A gente tem um gerador de função como teste, né, substituindo o sensor de corrente. E alterando-se a frequência do gerador de função, o Arduino consegue identificar a frequência com uma certa precisão. Esse é o circuito de condicionamento. Essa é a etapa de seleção de qual dos sinais que é para ser lido pelo Arduino. A cada contagem do contador síncrono, ele ativa um transistor bipolar de junção. E ativando esse transistor, o circuito é fechado para o Arduino. O condicionamento do sinal é feito com três amplificadores operacionais. O mesmo sinal de entrada vindo do sensor de corrente passa pelos três Arduinos. E com o contador síncrono, a gente fecha o circuito aqui que vai para o Arduino, que aqui está representado pelo osciloscópio, selecionando dessa forma qual o sinal que será lido pelo Arduino. Aqui a conversão, como foi feita a conversão analógica digital, a gente recebe em 10 bits na porta do Arduino um valor de 0 a 3,3 volts, e no qual 1024 bits seria 3,3 e 0, 0. Daí dividimos ainda essa fração por 100 por conta da proporção do sensor de corrente original, que ele nos fornece a cada 100 amperes 1 volt. 1 volt. Esse é o cálculo da frequência. A gente tem uma. Como estamos usando apenas meia onda, estamos dividindo aqui a frequência que seria calculada em microsegundos de um sobre o período, que é 1 segundo sobre o período. Aqui a gente está dividindo por 2 por estar trabalhando com meia ondas, porque o Arduino ele não consegue ler a fração negativa da onda alternada. Se aprofundando agora na parte do nosso contador síncrono do sistema, aqui a gente vai utilizar um 7473, que é um circuito integrado, um contador síncrono do modelo flip-flop JK, um 7400 e um 7402, que respectivamente são as portas NAND e porta NOR aqui, ok? A proposta do circuito como um todo é termos um amperímetro que lê em três estados possíveis de amplificação. O que significa que a gente vai ter que adaptar o nosso circuito integrado, que faz o papel de chave seletor aqui, né, para esse nível de amplificação, porque o CI7473 ele é um contador síncrono de 2 bits, o que significa que ele armazena até 4 estados possíveis de informação. Só que nós estamos interessados em 3, que é justamente aí que as portas NAND e NOR entram em ação. Ok? Então, no primeiro estado decimal, no estado zero, vamos dizer assim, a gente vai ter o LED vermelho aceso, representando uma dessas três opções possíveis da chave seletora, e o nosso clock é representado justamente por esse botão. O clock é quem justamente vai fazer essa seleção ali do nível de amplificação que a gente está interessado e vai comunicar isso para o 7473. No momento em que eu aperto esse botão, eu passo para o segundo estado decimal. Se eu aperto novamente, eu passo para o terceiro, que representaria aqui o verde. A questão é, se eu fosse para um quarto estado decimal, eu não estaria utilizando nada do circuito, né? E aí, justamente que a porta NAND entra em ação, ela reseta o circuito quando ele chega nesse terceiro estado decimal e ele volta para a função 00, para o estado decimal 00, que daria em sinal baixo se não fosse pela porta NOR, que no JK00 ela inverte esse sinal e deixa isso como um sinal alto, de maneira que eu sempre tenha o LED vermelho aceso aqui também, ok? Então assim se explica como que a gente utiliza um contador síncrono atrelado às portas, aos circuitos lógicos NAND e NOR como chave seletora para o nível de amplificação do nosso amperímetro. Bom, nesse tópico do trabalho, iremos desenvolver e explicar um pouco sobre o funcionamento do circuito, explorando as funções dos decodificadores e sua relação com o display de 7 segmentos. Meu nome é Guilherme Henrique Soares e serei o responsável por contextualizar essa parte do projeto. Nesse trabalho, exploraremos como esses componentes podem ser integrados para criar um sistema de exibição de números decimais de forma eficiente. Esse tipo de circuito é fundamental para aplicações que exigem exibição clara de números, como em contadores digitais, temporizadores e sistemas de exibição de informação. No nosso circuito, utilizaremos dois decodificadores,
e 2 displays de 7 segmentos. Os decodificadores são responsáveis por receber os sinais BCD e convertê-los em sinais que controlam os segmentos dos displays de 7 segmentos. Cada display possui 7 segmentos que podem ser ligados ou desligados para formar dígitos de 0 a 9. O funcionamento básico do circuito é o seguinte. Bom, primeiramente ocorre a entrada dos dados. Os sinais BCD são enviados para os decodificadores, representando dígitos decimais, de 0 a 9. Os decodificadores interpretam esses sinais BCD e acionam os segmentos apropriados no display de 7 segmentos, para exibir o dígito correspondente. A atualização do display é controlada pelo pino LE nos decodificadores, garantindo que os dígitos sejam exibidos de forma sincronizada e precisa,